Professor Piantino, muito obrigada pela sua vinda aqui nos nossos estúdios. O senhor está fazendo uma pesquisa que visa usar outros tipos de produto que não sejam antibiótico para combater algumas doenças de frangos. Eu queria que o senhor explicasse como que é essa pesquisa, por que ela começou e o que o senhor tem estudado e visto até agora. Então, Rafaela, nós já vemos trabalhando com esse assunto já há alguns anos, né? E mais recentemente nós resolvemos introduzir, a pedido de algumas empresas, de substratos como denominados de pré-bióticos, como frutoligosacarídeo e galactoligosacarídeo, no controle de salmonela, né? Melhoria da qualidade intestinal para frangos. O que isso traz de importante para a gente? Quando a gente reduz o nível de concentração de salmonela no intestino do frango, leva uma carne, um ovo mais saudável para a população. Então essa foi uma das pesquisas que são desenvolvidas no nosso laboratório. Redução de patógenos que comprometem a qualidade do alimento, tanto para a população brasileira quanto aquele que vai para a exportação. Essa pesquisa, então, ela mostra o uso de pré-bióticos. Primeiro eu queria que o senhor explicasse o que é um pré-biótico e quais são os efeitos, então, agora dele no frango. Então, os pré-bióticos, eles são definidos como substratos, carboidratos ou, traduzindo melhor, açúcares complexos. E esses açúcares complexos, eles são desdobrados ou metabolizados por um grupo pequeno de bactérias que habitam o intestino dos frangos e da maioria dos animais, como por exemplo, no caso do frango, né? Então, o que acontece? Os lactobacilos, os pediococcus, os bacilos, bifidobacterium, o que eles fazem? Eles utilizam esse açúcar e com o metabolismo desse açúcar, eles eliminam no meio ambiente ácidos graxos ou ácidos orgânicos que vão eliminar bactérias potencialmente patogênicas, por exemplo, Salmonella, Escherichia coli e outras bactérias que podem comprometer não só a qualidade do alimento, mas também que vão comprometer a qualidade intestinal do frango. E isso leva ao quê? A uma menor absorção de nutrientes, consequentemente o frango ele vai ganhar menos peso, né? Então existem duas vertentes, uma que é a queda no desempenho zootécnico do frango, ou seja, menor ganho de peso, né? E a outra que é a redução dos patógenos, que é importante para quem? Para nós que utilizamos o frango como alimento. O uso desses prebióticos, então, faz o frango ter uma melhor conversão alimentar e também evita um maior uso de antibióticos, que hoje a população, o consumidor final, ele quer evitar também isso, né? Sim, sim. A introdução dos pré-bióticos e probióticos, por exemplo, eles têm essa finalidade, substituir definitivamente o uso dos antibióticos como promotores de crescimento, né? Porque o antibiótico, qual é, na verdade, a ação dele? Reduzir bactérias patogênicas. Só que ao longo de 40 anos de uso, o que isso proporcionou? Bactérias que normalmente não eram resistentes, tornaram-se resistentes. Então, todos os antibióticos que estão sendo utilizados hoje, eles não têm mais nenhuma aplicação. Então, qual foi a ideia? Vamos manipular essa microbiota através dos pré-bióticos ou probióticos, fazendo com que essas bactérias gerem competição entre elas, eliminando as bactérias, por exemplo, patogênicas como a salmonela. E as patogênicas, elas são particularmente sensíveis aos metabólitos gerados nessa associação do pré-biótico com o probiótico. Bom, se você reduz o uso de antibiótico e também essas doenças do frango, o comércio melhora muito para o produtor, né? Sim. É um alimento que ele se torna mais seguro do que ele já é. Então eu costumo dizer bastante isso, de que é um alimento que é seguro. Então ele pode ser manipulado com tranquilidade na nossa residência, por exemplo, ou na residência de qualquer cidadão brasileiro ou mundial. Então é um alimento absolutamente seguro. Então essa é o objetivo da eliminação dos antibióticos, né? Porque vai chegar um momento que os antibióticos não mais vão funcionar, já estamos chegando próximo disso, e a introdução dos pré-bióticos e probióticos tem essa finalidade. E no caso, o fruto oligosacarídeo e o galacto oligosacarídeo, né, eles interagindo entre eles,
parece que os estudos têm demonstrado no nosso laboratório e em outros laboratórios, de que ele parece que seja uma associação muito boa pro intestino ou para a microbiota do frango, entendeu? Então o frango vai ser um frango melhor, vamos dizer assim. Teremos melhor qualidade de frango, mas o custo-benefício para o produtor também vai ser bom? Sim, com certeza, porque se a gente tem, por exemplo, como eu disse para você, um melhor desempenho e redução de patógenos, é tudo que nós necessitamos hoje. Por exemplo, quem exporta frango, quem produz frango para o mercado brasileiro, é tudo isso que nós desejamos. Não mais do que isso. O frango brasileiro não precisa de mais do que isso, entendeu? Então isso é uma situação muito benéfica, favorável e que aos poucos os produtores estão entendendo e estão aplicando, porque é uma transição que é uma transição às vezes um pouco difícil. Né? O uso de antibióticos e depois uma nova ferramenta, e uma ferramenta que requer algumas adaptações. A demanda do consumidor vai fazer o produtor rural mudar esse pensamento? Já está mudando. A maioria das empresas hoje, elas estão substituindo definitivamente, por exigência de mercado interno, por exigência de mercado externo, os antibióticos em relação aos prebióticos ou probióticos, entendeu? Então, é uma tendência mundial e não tem mais volta. Né? Ok, muito obrigada pela sua vinda, pelas suas explicações aqui para a gente. Eu que agradeço. Vocês acabaram de ouvir a entrevista com o professor Antônio Piantino, ele é professor de veterinária da USP, a Universidade de São Paulo. Voltamos ao programa.